Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Cora Coralina. Nós vamos agora realizar a correção das atividades de matemática, falando sobre números decimais. Atividade esta realizada na semana de 14 de junho de 2021. Vamos lá, descendo aqui no formulário, nós temos: observe o quadro de valor de lugar, onde o número decimal 36,79 está representado. A parte inteira é 36 e a parte decimal é 79 centésimos. Então vamos lá, nós temos aqui um quadro de valor de lugar, nós já vimos esse quadro parecido quando nós falamos de números naturais, não é isso? Só que agora nós temos uma vírgula, ok? Nesse quadro. Então nós temos a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira nós temos unidade, dezena e centena, escritas sempre com letra maiúscula. Então, nós temos 6 unidades e 3 dezenas, fazendo um total de 36 inteiros. Temos a vírgula e a parte decimal. Uma casa decimal após a vírgula é décimo, 2 casas, centésimo e 3 casas, milésimo. Note que todos eles escritos com letra minúscula. Então, nós temos 79, parou aqui no centésimo, 79 centésimos. Realmente, nós temos 2 casas decimais. Escrevendo corretamente por extenso esse número, nós temos 36 inteiros e 79 centésimos, ok? No dia a dia, a gente fala 36,79. Não tem nada de errado com isso, tá bom? Mas para escrever por extenso corretamente, nós temos que nos lembrar que ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. Então, 36 inteiros e 79 centésimos, ok? Questão número 1, usando logo essa ideia, ó. O número 45,32, escrito corretamente por extenso, está na opção... Bom, olhando o número aqui, nós temos 45 inteiros, ele está antes da vírgula, e 32 centésimos, porque nós temos décimo, centésimo, ok? Então, 45 centésimos, nada a ver. 45 milésimos, claro que não. 45 inteiros e 32 centésimos, alternativa letra C. 45 décimos e 32 centésimos? Não, 32 centésimos até está certo, mas 45 décimos não. Questão número 2. A escrita do número 15 inteiros e 8 décimos, utilizando somente algarismo, está correta em 15 inteiros, galera. Tem que ter, então, o número 15 antes da vírgula. E 8 décimos, olha aqui, ó, logo na alternativa letra A, né? 15 inteiros, após a vírgula, nós temos o quê? Décimos. Se fossem 2 casas, centésimo. E 3 casas, milésimo. Alternativa letra A. Fração decimal. Escrevendo uma fração na forma de número decimal. Fração decimal é aquela cujo denominador é uma potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, o denominador tem que ser um destes números aqui, ok? Então, como escrever uma fração decimal, ou seja, uma fração que tem denominador 10, 100, 1000, 10.000, na forma de número decimal? Então, aqui está uma ideia bem fácil para a gente. Olha, 35 décimos. 35 sobre 10, nós temos um zero, ou seja, isso significa que nós vamos ter um algarismo na parte decimal, ou seja, um algarismo após a vírgula, ok? Porque o 10 tem apenas um zero. E se fosse 100, professor? 2 casas decimais. Então, o número 175, nós vamos colocar a vírgula onde? Ele tem que ter 2 casas na parte decimal, então 1,75, porque temos 2 algarismos na parte decimal em função de termos 2 zeros. E se fosse o 75 sobre 1000? Opa, só tem 2 casas aqui, nós precisamos de 3. Temos 3 zeros, precisamos de 3 algarismos. Nós vamos completar com zero, ok? Então, sempre que você tiver um número que não conseguir expressar, seja ele milésimo, centésimo, tá bom? Você completa com zero, não tem problema nenhum. Então, ficou 0,075.
Qual é a alternativa que representa a fração 35 sobre 1000 em números decimais? Bom, 35 sobre 1000. Nós acabamos de ver que, se tiver o número 1000, nós temos 1, 2, 3. Temos 3 zeros. Vamos precisar de 3 algarismos na parte decimal. Só que o 35, galera, só tem 2 algarismos. Nós vamos precisar completar com 1 zero, ok? Para ficar 3 algarismos. Então, olha aqui, ó. Não é a letra A, não é a letra B. Aqui nós temos exatamente isso. Ó. Completamos com o zero, então ficou 0,035. Questão número 4. Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Bom, pessoal, observe aqui, olha, depois da vírgula, ou seja, na parte decimal, nós temos o quê? O 65, 2 algarismos, 2 casas decimais. Então, nós precisamos para denominador, que número que tem 2 zeros? O número 100. Então, não é a letra A, é a alternativa a letra B. Ok? Então, 0,65 é a mesma coisa que 65 sobre 100. Questão número 5. O número decimal 0,03 pode ser escrito por extenso como... Galera, se nós fôssemos ler aqui, nós temos 3 centésimos. Por que centésimos, professor? Porque depois da vírgula nós temos 2 casas. Então, o número 100 é que vai como denominador aqui. E se nós formos escrever por extenso, nós temos 3 centésimos, ok? Questão número 6. Associar o número 15,435 à alternativa que o representa. O representa por extenso, né? Então, nós temos 15 inteiros, 435, o quê? 1, 2, 3, décimo, centésimo, milésimo. 435 milésimos. Então, está logo aqui, ó. 15 inteiros, 435 centésimos. Não, não é essa, galera. 154,35 centésimos? Também não. 15 inteiros, 435 milésimos, exatamente. Milésimos porque nós temos 3 casas decimais depois da vírgula. Questão número 7. Qual é a fração correspondente a 7 milésimos? Galera, milésimos vem de 1000. Então, nós precisamos do 7 dividido por 1000. 7 dividido por 10, 7 dividido por 100, 7 dividido por 1000. Aqui está 1000 dividido por 7. Então, não é a letra D também. Um professor de matemática pediu a um aluno que escrevesse a representação decimal da fração 215 sobre 1000. Qual é o número decimal que esse aluno escreveu? Galera, se é sobre 1000, nós vamos ter quantas casas decimais depois da vírgula? Vamos ter 3. Opa, o número 215 já tem 3 casas. Nós só precisamos colocar o zero, né? 0,215. Então, está aqui, ó. 0,215. 1, 2, 3. Ok? 3 algarismos depois da vírgula. Já que nós temos o 1000, o 215 já tem 3 casas, bastou colocar a vírgula aqui e o zero, ok? 0,215. Questão número 9. Qual é o número decimal que representa a parte pintada na barra de chocolate representada abaixo? Galera, essa barra de chocolate aqui, na verdade, está representando uma barra de chocolate, foi dividida em 10 partes. Nós pintamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ok? Então, é 8 sobre 10. Já vimos isso nas aulas de fração. Bom, 8 sobre 10, conforme nós vimos agora há pouco, é 8 décimos. Então, não é essa a alternativa, porque nós temos que ter, logo após a vírgula, o número 8. Então, logo após a vírgula, o número 8 é a letra D, 8 décimos. E a última questão, número 10. No número 6,93, em qual posição está o dígito 9? Epa! Então, o 9, galera, olhando aqui, o 9 está logo depois da vírgula. Lembra que logo depois da vírgula nós temos décimo, centésimo, e se continuarmos, tivéssemos um outro algarismo aqui, teríamos milésimo. Não é isso? Então, se o 9 está logo após a vírgula, ele está
na ordem dos décimos. Das unidades? Não, dos décimos, alternativa letra B. Não é centésimo nem milionésimo. Galera, essa era a correção que nós tínhamos para vocês, referentes aí às atividades da semana de 14 de junho. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.